aqui o quadro na última aula. A gente começou com o curso, né, com os tipos de fluido e tal. Aí depois passamos para o comportamento do fluido parado, né, sem cisalhamento. Foi a parte de hidrostática, vimos o efeito da pressão e como calcular a pressão em vasos. Aí depois a gente passou para uma parte mais complexa, né, que é a deformação de fluidos, que foi que eu pensei que a gente conseguia fazer em 2 aulas, mas a gente acabou fazendo em umas 3 aulas a dedução da equação de Navier-Stokes, que a gente estuda como o fluido se deforma, né? Como ele transfere, se deforma e transfere a força, né? Quando a gente estuda um corpo rígido, que vocês estudaram no segundo grau em física básica, tem uma característica muito importante que não há deformação nos sistemas que vocês estudaram. Em sólidos reais, vamos botar assim, né, existe uma deformação, e em líquido essa deformação é essencial. Não existe movimento de líquido, a não ser em casos muito específicos que a gente estudou, né, que um carrinho descendo um plano inclinado, um recipiente em movimento giratório contendo um fluido. Tirando esses casos, não existe movimento de fluido sem haver deformação de fluido viscoso. O fluido viscoso ele sempre se deforma. E aí a gente viu que a deformação ela poderia ser dividida, né, em extensão, cisalhamento puro, deformação volumétrica. E aí a gente conseguiu, da mesma forma da lei de Hooke, né, que é para a deformação de uma mola, que na lei de Hooke diz que a força é proporcional à deformação. Só que em fluidos, a abordagem de força ela não é muito interessante, né, porque existe a transferência de força através de superfície essencial, né, no sólido também existe, né, do fluido, mas para o fluido é essencial esse tratamento. Aí a gente teve que fazer uma abordagem de tensão. E aí a gente escreveu a tensão, ela é proporcional à deformação, só que a deformação do fluido também a gente tratou por esses vários modos de deformação de uma forma tensorial. Então a gente escreveu a lei de deformação para o sólido, a lei de Newton. Força é igual a constante da mola vezes uma deformação vetorial, né? Como tudo a gente faz em uma direção só, isso aqui a gente trata como escalar. E para o fluido a gente fez que a tensão, que é aquela matriz, né? Ela é igual à viscosidade vezes a taxa de deformação. Essa é a lei de deformação de fluido. E a gente fez o balanço da quantidade de movimento em fluido. Aí, com o balanço, né, a gente viu essa equação aqui que está embaixo, né, que para o fluido a gente precisa escrever nessa coordenada euleriana, né, na derivada material. Então, o equivalente à massa vezes aceleração da lei de Newton. O equivalente não é massa vezes aceleração, é porque no sólido a gente não precisa se preocupar com essa troca de coordenadas. É igual a menos o gradiente de pressão. Ou seja, se você tem um fluido, se existe uma pressão aqui e uma pressão maior aqui, a diferença de pressão vai causar um movimento do fluido. Então, esse primeiro termo aqui, uma aceleração do fluido, né?
é a aceleração por causa do gradiente de pressão. Ou seja, veja, pressão é força por área. E aqui força por área. Então, se a pressão aqui é maior, admitindo a área constante, existe uma força nessa direção. Mas a força da gravidade, né? Obviamente, se você deixa o fluido ele escoa do alto para baixo, porque existe alguém deformando ele, né? A força da gravidade, existe uma força, não é um campo, né? A força de campo que está deformando ele. E a parte mais difícil, que é a força devido à variação da tensão. Lembra, a tensão, essa tensão é a tensão do próprio fluido, dele com ele mesmo, né? Ele transfere a tensão através do cisalhamento entre camadas. E aí a gente viu que se a gente escrever na forma da tensão proporcional à deformação, a deformação a gente viu aqui, alguns livros colocam um meio, mas não lembro se é um meio ou dois, vou colocar 100. É o gradiente de velocidade mais o transposto do gradiente de velocidade, né? Isso aqui é o tensor deformação. Se a gente escrever dessa forma, a gente chega à equação e admitir também fluido incompressível, a gente chega à equação conhecida como equação de Navier-Stokes. É uma grande viagem, né? Essa dedução é uma grande viagem. Que é uma equação de importância muito grande, né? Para a engenharia e para a física. Aí esse termo aqui, ele se transforma na viscosidade vezes o laplaciano da velocidade. O laplaciano é um operador vetorial que mede a curvatura, né? Se a gente pegar uma função qualquer que a gente quer aproximar, uma função vetorial, né? F de... Opa, vou botar uma função escalar, mas um argumento vetorial. Fica mais fácil. Uma f de x é igual. Vai ser uma f de x0, né? Esse x é um vetor, mais o gradiente de f em x0, x menos x0, mais o laplaciano de f em x0, x menos x0 ao quadrado. Se a gente separar aqui, fizer as continhas, né, isso aqui vai dar aqui o laplaciano da função vai ser igual. Vou botar aqui uma constante, né? Isso aqui é uma constante, x menos x0 ao quadrado. Vai ser igual a f de x menos f de x0 mais o gradiente de f. Aqui tem umas manipulações, mas a gente pode fazer intuitivamente. Esse é o valor da função. E esse aqui é a aproximação linear da função, né, por série de Taylor. Expandir em série de Taylor aqui de segunda ordem, essa aqui seria uma aproximação de primeira ordem. Então, o gradiente... Desculpa, então esse termo aqui é o valor da função menos a aproximação linear dela, né? Então, você tem... Supondo aqui é um x vetorial, mas a gente vai botar um f aqui. Você tem a função f, você aproxima
Você está em f de x0 e quer aproximar para... Você tem a função e quer aproximar ela. Droga. Aí você quer aproximar esse ponto aqui, que é f de x, a partir de um f de x0. Aí você suponha que você pega a derivada aqui e traça uma reta. Essa aqui corresponde a essa aproximação linear. E o termo do Laplaciano, ele corresponde a essa diferença aqui. É o erro quadrático da aproximação linear por essa abordagem, né? Obviamente vai estar dividido aqui por x0 menos x ao quadrado, pelo termo quadrático, mas é essa interpretação do Laplaciano. Veja, o Laplaciano ele só vai ser importante quando existe curvatura. Observe, se a aproximação linear fosse relevante, fosse suficiente, o Laplaciano seria igual a zero, né? Então, quando você tem um escoamento de fluido e uma camada de fluido, ela interfere na outra, né? Acaba que o perfil de velocidade ele toma uma forma curva, ele se deforma. Então, nesses casos que o efeito viscoso é importante, o Laplaciano é diferente de zero. E são os escoamentos nos quais o efeito viscoso é importante. Então, se você tem uma aproximação, que eu não lembro exatamente se é assim, mas vou fazer assim, que é o rotacional da velocidade, ele é igual ao Laplaciano da velocidade. O rotacional, a gente pode dizer, a grosso modo, que é a medida da rotação, né, do efeito de rotação em um escoamento. Quando o rotacional é zero, o Laplaciano é zero. Então, tem uma aproximação muito boa, muito usada em escoamentos em grande escala, né, que é o escoamento irrotacional. Para a gente não é muito importante, porque nossos escoamentos são em pequena escala, então o efeito viscoso é sempre importante, né? Porque o fluido está muito perto da parede, a parede está desacelerando o fluido no escoamento, e o fluido perto da parede está desacelerando o próximo fluido, desacelerando o próximo fluido. Agora, se você pensa na atmosfera, uma pessoa que estuda meteorologia, veja, esse escoamento, se estiver longe de uma superfície, não tiver nenhum efeito rotacional externo, né, ou do próprio campo de velocidade da Terra, né, porque a Terra está girando, cria um efeito de rotação também, o escoamento pode ser considerado irrotacional. O que é rotacional? Todos os vetores velocidade são paralelos, não tem rotação. No escoamento irrotacional, o Laplaciano da velocidade igual a zero, o rotacional é igual a zero, então o Laplaciano igual a zero, então não tem efeito viscoso. Muito importante para escoamentos externos, né? Principalmente. Não é o caso da gente. Escoamento da indústria de processo, normalmente é escoamento interno. A gente tem sempre que se preocupar com o efeito viscoso. Beleza. Então, nós temos nossa equação de Navier-Stokes, que eu vou copiar aqui de novo.
E essa equação de Navier-Stokes, para resolver ela, a gente... Deixa eu dar um pause. Entendeu o rotacional aí, Jasmine? Jasmine está no aeroporto, né? Vou perturbar ela não. Entendeu, Natália? Você que está só doente. É brincadeira, Natália. Sim, professor. Entendeu mesmo? Tranquilo? Paulo está sem microfone. Bruno, bom dia, Bruno. Se eu não te dei, bom dia. Entendeu? Bom dia, professor. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Acho que entendi sim, professor. Beleza, então vamos mandar brasa. A lista, a data foi mudada para sábado, né? A primeira lista. Então, para resolver uma equação diferencial, a gente precisa não só da equação, né? A gente precisa também das condições de contorno ou condições iniciais. No caso da gente aqui, a gente está mais preocupado com as condições de contorno, porque a gente só resolve um problema de condição inicial no curso, né? Veja, a gente já sabe uma condição de contorno. A primeira condição de contorno é a condição de não deslizamento. Que a gente mostrou no começo do curso, podemos mostrar de novo, se vocês quiserem, que a velocidade do fluido em uma superfície, ela é igual à velocidade da superfície. Ou seja, se o fluido tiver se a superfície estiver parada, o fluido diretamente em contato com a superfície parada tem velocidade zero. Não sei se vocês lembram, deve lembrar que é um problema clássico de mecânica dos fluidos, né? Esse problema aqui é um problema conceitualmente muito importante, que é o problema da placa plana, né? A placa de cima ela está movendo com a velocidade v, e a placa de baixo, vou chamar aqui de h, né? Então, e a placa de baixo ela está parada. A velocidade do fluido em contato com a placa seria y igual a h. Ela é igual a v, a velocidade da placa. E a velocidade do fluido em y igual a zero é igual a zero. Beleza? A segunda condição é mais sutil. Veja, é a condição para escoamento com superfície livre. Vou chamar condição em interface líquido-gás. Veja, se tem interface líquido-gás, o líquido supõe que está se movendo. Aí você quer uma condição aqui no contorno, né? Aqui na parte do gás, você tem uma tensão de cisalhamento, que é dada pela viscosidade do gás, vezes um gradiente de velocidade aqui, chamar na fase gasosa, né? A fase gasosa, mais isso aqui de Y. E aqui a tensão de cisalhamento na fase gasosa. Na fase líquida, a tensão de cisalhamento, nesse ponto aqui, é dada pela, chamar disso aqui, Y igual, chamar de H também, né? Essa altura da interface aqui de H. Onde está a interface aqui? Esse ponto é H. Opa, só que ficou meio ruim aqui. Vai ser a velocidade do fluido no líquido
dividido pelo... dividido não, a derivada da velocidade do fluido no líquido. Essa função, ela, se você faz um gráfico da tensão quando passa de um fluido para outro, aqui que é H, aqui seria nosso Y. Essa tensão ela é uma função contínua. Ela não pode chegar, a tensão é 1 aqui, aí chega aqui e dá um salto, assim, senão deixa até de ser uma função, ou para baixo e tal. Aí, veja, o que a gente sabe? Que a viscosidade de um gás ela é muito próxima de zero, ou pode considerar próxima de zero. Então, a tensão de cisalhamento na fase gasosa é zero. E a tensão de cisalhamento, se isso é verdade, a função tem que ser contínua, a tensão de cisalhamento no líquido também é zero naquele ponto, né? Em H, né, que a gente chamou aqui, que é a altura da interface. Então, existe uma condição de continuidade da função, né? Ou seja, na interface, a tensão de cisalhamento na fase gasosa é igual à tensão de cisalhamento na fase líquida, que são aproximadamente iguais a zero. Beleza? Alguém acordado aí? Sim. Sim, professor. Valeu! Beleza, então aqui a gente já tem a equação e temos a condição de contorno, então a gente pode resolver. Então a gente vai resolver agora dois problemas clássicos, né? Acho que isso vai demorar mais de uma aula, né? E aí a gente vai debatendo como usar isso. A equação de Navier-Stokes é uma equação diferencial em função da velocidade, né? Normalmente, quando a gente fala em equação de Navier-Stokes, a gente quer calcular o perfil de velocidade. Aí, só lembrei aqui de uma coisa. Esse escoamento aqui, a gente viu que o rotacional dele é zero. Mas esse escoamento aqui, que é o escoamento da placa, né? Por isso que eu lembrei. A gente viu um filme, eu não sei se vocês estavam, quem de vocês estava. Apesar dos vetores de velocidade serem paralelos, o rotacional dele é diferente de zero. Porque se você botar um elemento aqui, não é intuitivamente, a gente pode calcular, mas intuitivamente, uma partícula aqui. Aqui em cima, a partícula ela vai estar movendo, o fluido vai estar movendo numa velocidade maior do que aqui embaixo. Então, essa partícula ela vai girar aqui no escoamento. Então, esse é o escoamento que o rotacional dele, diferente de zero. Então, esse, por exemplo, o escoamento da placa, apesar dos vetores de velocidade serem paralelos, ele tem uma característica de rotação também. Né? A deformação dele tem uma rotação. A gente viu isso em algum filme aí no passado. Então, o efeito viscoso, isso aqui é a própria placa, né? Como se a de cima tipo, move e a de baixo parada.
Então, tem um efeito viscoso muito grande, né? Tem dois efeitos viscosos aqui importantes, que a placa de cima ela está sendo puxada e aí ela está, entre aspas, movendo o fluido abaixo. Então, há um efeito viscoso, porque o fluido abaixo ele vai transferindo momento através da viscosidade. E a placa de baixo ela está parada, ela está resistindo ao movimento do fluido e está transferindo essa resistência para as camadas acima, né? O fluido está transferindo essa resistência para as camadas acima através da viscosidade. Vocês lembram desse filme do rotacional do escoamento em placa, desse tipo de escoamento aqui, sim ou não? Natália e Jasmine, que estão em todas as aulas. Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Beleza. Quem não lembrar, me manda uma mensagem depois que eu passo o filme. E exatamente o momento onde ele aparece. Pode mandar lá no Google, porque aí fica para todo mundo. Então, vamos lá. O primeiro problema, exemplo número 1. O exemplo número 1 é um exemplo hiper clássico de mecânica dos fluidos. Você tem aqui um reservatório. Pode ser até uma barragem, né? Vamos botar assim. Aí essa barragem ela está cheia de água e ela passa do nível da barragem. E aí o fluido desce aqui por essa parede, né? E aqui está cheio de fluido, né? Não vou preencher tudo, né? E a pergunta aqui é... Vou botar só... Dizer que está cheio até aqui assim. Eu sou uma droga desenhando. Veja, e a pergunta aqui, qual o perfil de velocidade no plano inclinado, né? Aí tem um conceito novo aqui que eu vou introduzir para vocês. Qual a forma das linhas de correntes, ou a equação da linha de corrente. A gente vai ver como é que faz, mas linhas de corrente. Veja, a velocidade é um vetor, né? Não é muito fácil você ficar representando o vetor de um escoamento. Então, a mecânica dos fluidos ela conta com várias representações para esses vetores, né? Para que a gente possa usar curvas, em vez de ficar desenhando vetores. Se o escoamento é unidimensional, é tranquilo, mas o escoamento tridimensional é inconveniente você ter vários vetores em várias direções, né? Você tem, por exemplo, a situação de rotação, aí você vai ter um vetor em cima do outro, você tem que ficar procurando a ponta dos vetores e tal. Então,
a gente vai ver essas representações, e a representação mais importante chama-se linha de corrente. Linha de corrente é a linha tangente aos vetores velocidades. Então, vou botar aqui. É a linha tangente e o perfil é a curva feita pelo módulo, né, dos vetores velocidade. Esse perfil é fácil quando o problema é unidimensional. Então, se fosse escoamento, se fosse um problema de aqueles que a gente faz no segundo grau, né, ia ter uma... Como é que é? Tem um... Ia estar assim, né? Aí ia ter uma componente aqui, aí a gente ia calcular esse carrinho aí descendo, principalmente usando essa equação, né? Ia calcular esse componente aqui, que é a componente do peso na direção, chamar isso aqui de x, né? Botar isso aqui logo no sistema de coordenada. Chamar de x. Chamar de y melhor, né? Y. E aqui na direção do escoamento, não sei se está dando para ver direitinho, um x no peso. Então a gente vai usar essa componente do x do peso aí e tal. E é relativamente fácil de resolver, né? Com fluido é um pouco mais difícil de resolver isso aí. Veja, com fluido, nossa equação força é igual a massa vezes aceleração, que vale a dizer que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Ela tem que levar em conta a pressão, a gravidade, que a gente já levava, e as tensões de cisalhamento no fluido, porque esse fluido, esse escoamento é viscoso, o plano inclinado, ele está oferecendo uma resistência ao fluido. A gente tem que usar a equação da Navier-Stokes para resolver, né? Então, equação da Navier-Stokes. A gente pode até imediatamente falar das condições de contorno, né? Tem duas condições de contorno óbvias aí, a gente não precisa escrever agora, que é a velocidade do fluido no plano inclinado é zero, né? Porque é um contato fluido-sólido. E em cima, né, na interface do líquido-gás, né, que é aqui, a tensão de cisalhamento é aproximadamente igual a zero. Né? Se tem interface líquido-gás, a tensão de cisalhamento da interface líquido-gás é igual a zero. Então, são as duas condições de contorno que a gente viu. Vou botar assim, a velocidade do fluido no sólido. Velocidade do fluido no sólido é igual à velocidade do sólido, que é igual a zero. E a tensão de cisalhamento na interface líquido-gás é aproximadamente igual a zero ou igual a zero. O próximo passo, assim, acho que eu não devia ter colocado isso aqui. Vou apagar ele aqui, eu queria discutir um pouco. O que é crítico na solução desse tipo de problema de escoamento é a escolha do sistema de coordenadas. A gente trabalha com 3 sistemas de coordenadas
básicos no curso de mecânica dos fluidos, né, que é o cartesiano, o esférico e o cilíndrico. O cilíndrico é muito importante para a gente, porque ele é a coordenada natural para tubulações, né? Mas veja, a escolha do sistema de coordenada adequado vai permitir que a gente escreva os vetores da forma mais simples possível. Isso vai simplificar, porque o movimento do fluido, se a gente pegar aqui, cadê minha caneta? Ele está todo nessa direção. Né? Então, se eu pegar um sistema de coordenada que eu possa escrever o vetor velocidade como algo do tipo um módulo qualquer e 0, 0, seria excelente. Por quê? Essa equação é uma equação vetorial, então eu tenho que resolver todos as coordenadas dela, um a um. Mas se eu escolher um sistema de coordenadas que me permita escrever nessa forma, eu só vou precisar resolver uma equação. O sistema de coordenada ele é uma grande vitória assim, da ciência. Né? Foi Descartes que inventou o sistema de coordenada. E antigamente, né, da 1600, mais ou menos, não tinha essa parte de sistema de coordenadas. Né? Se você olhar a solução de um problema de mecânica dos fluidos por uma pessoa como um genial como Bernoulli, né, você, igual eu já pesquisei a solução dele, de repente tem aqui, né, deixa eu ver aqui. Bernoulli Equation. É toda... Opa! Eu caí? Não, professor. Cai, não? Não. Vou pegar aqui o Arquimedes Sphere Volume Proof. Aqui eu vejo aqui como é que ele demonstrou. Veja, se você pegar aqui a solução de Arquimedes, por exemplo, essa aqui é um método dele para calcular o volume da esfera. Né? Que o volume da esfera é difícil de calcular, né? Não é igual o cubo que você pega os lados e manda abraço. Você vê que Arquimedes aqui, quando ele calculou o volume da esfera comparado ao volume do cilindro, né? Ele obteve que era uma fração do volume do cilindro, eu não lembro exatamente. Veja, aqui não tem sistema de coordenada, tem um monte de ponto e relações de triângulo. Né? Assim, é a solução de Bernoulli para um problema clássico também, que é o esvaziamento do tanque. Eu acho que ninguém aqui é capaz de calcular o volume da esfera baseado nessa figura de Arquimedes. Então, o uso de sistema de coordenadas, ele facilita a solução do problema, mas para usar o sistema de coordenadas, não pode esquecer o caráter geométrico, que é que a gente quer escrever o vetor velocidade da forma mais simples possível. Obviamente, nesse caso aqui, é um sistema linear, né? E se a gente pegar aqui essa direção aqui em cima, se a gente pegar isso aqui como x, né, a gente vai poder escrever a vetor velocidade como uma coordenada que a gente não sabe, 0, 0, 0. Mas a gente tem um outro probleminha aqui, né, que é essa coordenada y aqui é importante, porque a velocidade aqui é diferente da velocidade aqui. Então, a gente tem um Vx, que é função de y. Então, a gente vai escolher essas coordenadas cartesianas aí. O z, né, é um problema real, né? Então tem que ter o z. O z ele vai estar apontando
aqui para fora, né? Deixa eu ver. Seria o Z aqui para fora, mas a gente vai considerar esse plano infinito na direção Z, né? Então a gente não vai precisar calcular nada na direção Z. Só vai precisar calcular nas direções X e Y. E a gente vai dizer que a altura da camada de líquido a gente conhece e a gente vai chamar de delta. E ela é constante. Isso é uma aproximação grande, né? A gente está dizendo que não há aceleração o suficiente para diminuir essa camada de líquido na superfície. Isso quer dizer que o plano é mais ou menos curto, relativamente curto. Veja, se fosse longo, talvez isso não fosse verdade, tem um atrito aí e tal. Mas se você pegar um escoamento sem atrito, que é um escoamento que sai de um chuveiro, o chuveiro ele pode sair da forma de um fio de líquido, né? Mas à medida que a água vai descendo, tem um comprimento em que o fio de líquido começa a se quebrar. Esse é o efeito da aceleração. Provavelmente, enquanto o fio de líquido não se quebrar, você pode assumir, obviamente, que não há redução da espessura do fio de líquido. Aí, quando ele começa a se quebrar, obviamente, houve uma redução. Significativa, pelo menos. Então, vamos começar a resolver. Para resolver a equação de Navier-Stokes, não é requerido que vocês tenham a equação de Navier-Stokes na cabeça, né? Está faltando aqui, desculpa, o ângulo desse plano inclinado. Aí eu vou pegar aqui a fórmula do livro, que é a equação de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas. E aí eu vou aproveitar, deixar aqui, antes de começar, e aí a gente vai dar um intervalinho aí de 5 minutos, para não parar no meio. Beleza? 5 não, 9 horas a gente volta. Ok. Beleza. Bom que eu dou comida aqui, ó. A felina que está me perturbando.